A origem da expressão obra faraônica vem, claro, do Egito Antigo, de um tempo em que os faraós encomendavam construções grandiosas e ricas em detalhes. Para encontrar esses monumentos impressionantes, seguimos nosso caminho pelo maior rio da África, tendo como guias os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero. É a Jornada da Vida, Rio Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo. Foi o que disse o historiador grego Heródoto há 2.500 anos. E continua sendo verdade. O Egito é o Nilo. O resto é o imenso Saara, o deserto mais quente do mundo. O Nilo fez florescer uma das civilizações mais fascinantes da antiguidade. A Jornada da Vida, Rio Nilo. Há 4.600 anos atrás, um faraó pensou grande, muito grande. Quéops construiu sua tumba com 146 metros de altura. Nem os seus sucessores, Quéfren e Miquerinos, que fizeram suas tumbas ao lado, se atreveram a igualá-lo. Guardada pela Esfinge, a pirâmide de Quéops, durante 4 milênios, foi a maior construção humana. E ainda intriga quem visita esse cemitério como nenhum outro, a Necrópole de Giza. Como calcularam estruturas tão grandes e com tanta precisão? Como transportaram e montaram 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando de 2,5 toneladas a 15 toneladas? Isso sem usar nem animais, nem veículos com roda por causa da areia? Esta semana, pesquisas que detectam raios cósmicos absorvidos pelas pedras revelaram que há um espaço vazio na Grande Pirâmide. 4.500 anos. E ainda guardando surpresas. O que se sabe ao certo é que as pirâmides foram obra de milhões de operários, artesãos, artistas. Mas é preciso mais do que força humana para levantar estruturas como essas. É preciso ter uma sociedade organizada, uma burocracia para administrar a obra, um Estado que controla tudo. É preciso ter uma civilização. Esta civilização deixou tantas obras e tumbas que os egípcios não dão conta de estudar tudo. Todos os anos, centenas de cientistas do mundo inteiro se juntam à tarefa. Necrópole de Tebas. Cada buraco na encosta é uma tumba. Aqui encontramos o professor Antônio Brancaleon, do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele estuda a tumba de um nobre que viveu 1.300 anos antes de Cristo. O Egito é o primeiro grande Estado nacional que a gente tem. Tudo pertence ao Estado, tudo pertence ao rei. Neferhotep, enterrado aqui, era da elite administrativa desse Estado. Por volta de 2000 a.C., eles estabelecem uma burocracia profissional, vamos dizer assim. A pessoa se estabelece dentro de cargos e funções pelas suas qualidades, e não simplesmente por serem parentes dos faraós. Uma equipe alemã faz o trabalho minucioso de restauração da tumba. Pedaços de parede caídos são preenchidos para evitar novos desmoronamentos. O laser remove milênios de sujeira acumulada. Milímetro a milímetro, a tinta escondida ganha vida. As pinturas que cobrem todas as paredes, decoram o teto e narram, como num livro ilustrado, a história do Egito Antigo. As cenas do dia a dia na agricultura, na criação de animais. Roupas transparentes insinuam sensualidade sem revelar o corpo.
Neferhotep é representado ao longo dos anos, em relevo ao lado da mulher, já velho, de cabelos brancos, e na morte sendo recebido pelos deuses. Esses dois risquinhos está escrito justo de vós. Significa que ele fala a verdade. Os desenhos e símbolos são hieroglifos, a escrita do Egito Antigo. Foi só quando a gente começou a ler os hieroglifos é que a gente começou a entender os egípcios pelos egípcios, e não pelo que os outros falavam deles. A escrita era tão importante que o faraó só podia assumir o trono se soubesse ler e escrever. Ele comandava um exército de escribas que, por sua vez, controlava tudo o que se passava no reino. A começar pelas cheias do Nilo. Quando o rio transbordava, levava para as margens lodo fértil trazido das florestas da África e do solo vulcânico da Etiópia. Quando as pirâmides foram erguidas, o Egito já tinha agricultura em larga escala e irrigava os campos usando o shaduf, esse sistema de contrapeso ainda visto no interior do país. O trigo era a principal cultura. Ilha Elefantine, em Assuão. A fenda na pedra é 1 nilômetro. Todas as cheias eram monitoradas e registradas com precisão. A medida era essa aqui, mais ou menos o tamanho do antebraço e a mão do faraó. Quanto maior a cheia, mais terra fértil chegava, maior a produção agrícola. E assim, eles podiam calcular quanto imposto cobrar da população. Na cheia, a água entrava por aqui e avançava pelos degraus. Ainda impressiona ver quanto o rio subia. Na tumba de Neferhotep, o pagamento de impostos está ilustrado na parede. Os coletores e os guardas que puniam quem se recusava a pagar. Grãos e rebanhos eram recolhidos para o faraó. Durante a cheia, os camponeses viravam operários. Erguiam monumentos e templos nas margens do Nilo. A força de trabalho no Egito sempre foi livre, sempre foi recrutada entre os camponeses. A pessoa sai do interior do Egito, de um vilarejo, e vai trabalhar na capital na construção de uma grande obra, como é a pirâmide. Ela trabalhava mais ou menos por uns 2 ou 3 meses e retornava para o seu vilarejo. O trabalho era obrigatório, mas remunerado. O pagamento podia ser até em maquiagem. Essa pintura dos olhos é um óculos escuro. Ela evita que a luz do sol reflita para dentro dos olhos. Então a maquiagem não era simplesmente uma questão estética, era uma necessidade para poder enfrentar esse calor, esse sol. Nos anos 60 do século passado, o Nilo mudou. Foi construída a represa de Assuão, um lago de 550 quilômetros de comprimento que vai até o Sudão. A represa forneceu a energia para modernizar o Egito e acabou com o ciclo de cheia e seca do rio. Com água para irrigação o ano inteiro, os egípcios colhem 2 a 3 safras por ano. Mas agora que as cheias não trazem mais lodo, é preciso adubar a terra. Para mim, o Rio Nilo representa a vida e tudo mais. Ele me dá alimento e bebida. O trigo já era a principal cultura no tempo dos faraós. E agora divide o campo com pomares de tamareiras, as palmeiras de fruto doce, típicas dessa região. De manhã cedo, os camponeses vão chegando com sua produção. Os camelos curvados com tanto peso. Trabalho duro também para os homens. Um tronco de tamareira é a ponte. Sem equipamento, nem sapatos, eles têm poucas horas para encher a barcaça com cana.
mais da metade da população ainda vive no campo. Mas o Egito ainda depende muito do que foi construído pelos faraós. Os navios de cruzeiro levam turistas para os pontos históricos. Os templos continuam no centro da economia, só que de um jeito diferente. Na antiguidade, o faraó passava dinheiro para os templos. Neferhotep trabalhava para o mais poderoso deles, Karnak. O deus Amon saía uma vez por ano em procissão, carregado pelos sacerdotes numa barca. Embarcavam num barco de verdade e saíam por esse canal. O canal ligava o Nilo a Karnak. O templo de Amun, o rei dos deuses, ou Amun-Ra, o deus Sol. Karnak é 3 vezes maior do que a cidade do Vaticano. O lago já não existe, mas podemos seguir a Avenida de Esfinges, o deus Amun com corpo de leão e cabeça de carneiro. Karnak ficou 1000 anos coberta pela areia até ser encontrada no século XVIII. Egípcios haviam levado pedras para construir suas casas. Nações invasoras levaram obeliscos e partes dos templos como troféus de guerra. Mas Karnak ainda tem a imponência de uma obra que levou 1300 anos. Cada novo faraó aumentava o templo, mas nenhum fez tanto quanto Ramsés II, que ficou 60 anos no trono. Uma floresta de pedra. 134 colunas desenhadas como flores, algumas em botão, outras já desabrochadas. Elas seguravam o teto do maior salão da antiguidade. O tempo e o vento que joga areia contra as paredes gastaram as tintas. O templo era uma explosão de cores. O efeito divino se completava com o sol, como se o deus Amun-Ra entrasse pelas grades posicionadas no alto do salão. Tutankhamon também fez uma capela em Karnak. O faraó menino foi coroado aos 9 anos e morreu antes de completar 20. No auge do seu poder, Karnak abrigava 80.000 pessoas, entre sacerdotes e empregados do templo. Mas nada disso estava ao alcance do povo. O templo egípcio ele não é exatamente como uma igreja. Ele não é aberto para o povo. O povo tem a sua fé, tem a sua crença, mas ele desenvolve essa sua crença, essa sua fé fora dos templos. O povo só tinha acesso aos rituais, que sempre envolviam procissões de barco. O lago sagrado era a representação do Nilo. Ao lado dele, ligado ao rio por um canal subterrâneo, o Nilômetro. Comandado por Hapi, o deus do Nilo, representado sempre com barbas e seios de mulher. É um deus forte e fértil. O Nilo que espalha a vida pelo Egito. Semana que vem, a eternidade na tumba de um faraó. Alexandria, a pérola cultural da antiguidade. E Cleópatra, a última rainha do Egito.